Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de apometria. Nós estamos caminhando para o encerramento do curso já, né? Hoje eu acho que nós estamos na 16ª ou 17ª aula. Aí você vai olhar e falar assim, daí, mas ali está nona aula. Que negócio é esse de nona aula se você está falando que está na 16ª, 17ª aula? Porque teve alguns conteúdos que nós desmembramos a aula, que não deu para dar aquele determinado conteúdo em uma aula só. Como, por exemplo, esse item 12 das técnicas apométricas, tratamentos especiais para magos negros. Nós desmembramos esta aula, uma única técnica. Levaram 3 aulas. 3 aulas de 2 horas. E olha que eu vou falar a real para vocês, nós não falamos tudo ainda, porque senão ia virar um universo. Então, muitas vezes a pessoa tem que aprender algumas coisas, é na prática mesmo, é praticando, né? Então, nós desmembramos um único tema, um único item em 3 aulas. Foram 6 horas de aula só para falar de tratamentos especiais para magos negros. Por quê? Porque na primeira aula nós falamos da existência dos magos negros, né? Nós falamos quem são eles, de onde vieram, onde estão hoje, né? E inclusive demos muitos exemplos de magos negros reencarnados, né? Que estão aqui encarnados hoje. Alguns em processo de redenção, graças a Deus, tô seguindo, tô aí apanhando, batendo com a cabeça na parede, mas se Deus quiser eu vou, né? Que eu também não tenho por que esconder, né? Já fui mago negro. Graças a Deus, hoje eu estou tentando ser um mago da luz, né? Um mago branco. E tem outros que acabam caindo, né? A gente citou o exemplo do seu João e citamos os exemplos de padres, pastores, políticos que vieram com a missão de se redimir e acabaram caindo novamente, né? Aí a gente citou o caso daqueles que têm uma capacidade magnética, uma capacidade hipnótica de produzir hipnose coletiva a ponto de ele convencer toda uma igreja, eu não estou falando uma só sede não, todo o movimento de uma igreja que é mundial, convencer uma igreja que ele precisa comprar uma fazenda para encher de gado. E o povo vai lá e dá dinheiro para ele. Isso aí, gente, é poder mental de mago negro encarnado, né? Então a gente tem vários exemplos desse tipo de situação, tá? Aí o que acontece? Nós falamos a respeito, né, desses magos negros, falamos de onde eles vieram, como foram iniciados, o momento da queda deles, né, como que passaram da luz para as trevas, porque todo mago negro já foi um mago branco, ninguém é iniciado como um mago negro. Ótimo. Oi? Chama. Não, mas ela consegue. Vamos lá, gente, continuando. Aí nós explicamos tudo isso, né, direitinho, passamos para todo mundo essas informações. Aí, na segunda aula, nós falamos especificamente de técnicas de contenção, porque são as técnicas mais importantes para se conter um mago negro. Então, não tem aquela história de amarra e leva, porque com o mago negro não funciona. Não tem aquela história de saia que esse corpo não te pertence, não funciona com o mago negro. Caminhe para a luz, não funciona com o mago negro. Doutrinação baseada na dialética, ficar conversando com o mago negro e ficar falando para ele, perdoa, irmãozinho, Jesus vai te abençoar. Esquece. O mago negro, ele não está nem aí para você. Já teve, como eu disse para vocês, já teve mago negro que virou para mim e falou, sai daqui, inseto. Então, rola de tudo. Então, você tem que ter conhecimento. Então, nós passamos uma aula inteira falando de técnicas de contenção. Utilizamos todos os recursos, né? E fomos mostrando para vocês que essas técnicas de contenção, elas seguem uma gradação. Vai sendo de acordo com o nível
de força daquele mago negro, é que você vai aumentando a gradação dessas técnicas de contenção. Mas, Odair, por que que eu não vou logo e utilizo a última técnica para poder conter ele logo de cara, em vez de eu seguir esse processo? É porque muitas vezes pode acontecer de você tentar matar uma barata usando uma bazuca. Então o estrago que você vai fazer tentando matar a barata é muito maior do que o efeito na própria barata. Então, exatamente, o ideal para poder matar a barata é a chinelada. Então, deu a chinelada, não funcionou, aí você arruma um cacete, sei lá, algo mais duro, né, que a chinela geralmente é macia, né, bate e não funciona, vai forçando, certo? Vai aumentando a gradação. E por que que você tem que fazer isso? Para não haver desperdício de energia, dispêndio de energia. E, inclusive, você pode, tá ali, ó. Você pode provocar muito mais mal do que benefício se você fizer a coisa de uma forma tão abrupta assim. É igual, por exemplo, você fazer um bolo. Quando você vai fazer um bolo, não tem aquele modo de preparo do bolo em que você vai colocando os ingredientes um a um e vai, primeiro mexe o ovo, bate o ovo em clara, depois acrescenta isso, depois acrescenta aquilo. Não é assim para o bolo ficar legal? Agora, se você catar tudo ali, jogar no liquidificador e só bater e colocar na forma, vai ficar legal? Não vai. O bolo não vai sair tão perfeito quanto sairia como se você fizesse passo a passo. Então é isso que nós ensinamos, certo? E na terceira aula, aí nós tratamos do restante das técnicas. E nós vamos continuar com as técnicas, né? Que nós já falamos de tratamentos de espíritos nos templos do passado, já falamos de utilização dos espíritos da natureza, já falamos da esterilização espiritual do ambiente de trabalho, já falamos da técnica de condução dos espíritos encarnados desdobrados para os hospitais do astral. E falamos, agora nós vamos entrar em diagnósticos psíquicos. É a telemnese, certinho? Então até o item 4 a gente já explicou direitinho para vocês, que é o encaminhamento, a condução de espíritos encarnados, desencarnados, personalidades, subpersonalidades, tudo isso sendo encaminhado para o hospital. Porque lugar de doente é no hospital, gente. Não é caminhando para a luz, não é siga seu caminho, sai de reto Satanás, não é nada disso. É lugar de espírito sofredor, é no hospital tratando. Dr. José Lacerda, em 1965, deixou isso claro, tá ok? Então, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Fiz esse feedbackzinho com vocês para que vocês pudessem estar, vamos dizer, entendendo essa dinâmica, né? Porque muita gente tem questionado, Odair, mas lá está a aula 10 e lá no YouTube está a aula 15. Que negócio é esse? Por quê? Então, é porque a gente desdobra o conteúdo para que vocês entendam de verdade. E não passe por cima. E depois a pessoa vira e fala assim, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer. Essa técnica, como que eu vou utilizar um espírito da natureza? Tá, que espírito da natureza? O que é um silfo? O que é uma ondina? O que é uma salamandra? Não sei nada disso, não sei o que significa isso. Não sei que seres são esses. Onde eles existem? Eles existem aqui na fisicalidade? Não sabe, não vai poder ajudar, não vai resolver. Então, é por isso que a gente fez dessa forma, muito, muito bem detalhado. Tá ok? Então, vamos dar continuidade à nossa aula, como sempre, fazendo uma oração para a abertura, tá bom? Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, mentora da nossa casa. São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa, o guardião da meia-noite, o guardião dos nossos trabalhos. E o Dr. Bezerra de Menezes, que é o dirigente espiritual da nossa casa. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai,
Primeiramente, agradecendo-vos pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos aqui nesta noite em Teu nome. Agradecemos, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Agradecemos pela proteção despendida a cada um deles. E em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, é com um coração jubiloso de gratidão que pedimos a Tua permissão para que possamos iniciar a nossa aula de hoje, proferindo a oração que Ele mesmo nos ensinou e coroando este momento de luz, paz e harmonia com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Bem, vamos iniciar a nossa aula então, minha gente? Bem, dando continuidade nas técnicas apométricas, nós vamos para a aula 10 do curso da Sociedade Brasileira de Apometria, mas nós já estamos aí na 16, 17, para lá, tá? Porque a gente explicou direitinho. 17, não é? Ótimo. Então, nós vamos dar continuidade hoje falando de diagnósticos psíquicos, a telemnese. Esses diagnósticos psíquicos, eles são feitos pelo médium quando ele entra na energia do consulente. Então, quando a gente abre a frequência do consulente, abrindo a frequência mental e espiritual da Poliana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entrando na frequência mental e espiritual da Poliana, 1, 2, 3. Aqueles médiuns que têm a capacidade de expansão de consciência, que é a chamada desdobramento psíquico, ele consegue entrar no campo energético da Poliana e vai identificar. Odair, eu estou vendo uma encarnação em que a Poliana foi uma bruxa e ela foi queimada na Santa Inquisição. Ela foi torturada e queimada. E é por isso que hoje ela tem dores por todo o corpo. Essa personalidade dela está afetando a Poliana hoje. Então, essa telemnese, esse diagnóstico psíquico, ele é dado pela pessoa que entra no campo da pessoa, independentemente de ela fazer ou não a captação psíquica. Porque muitas vezes a pessoa dá essa informação para a gente, mas ela fala, eu não dou conta de receber essa personalidade. Aí o que a gente faz? A gente chama um médium de captação psíquica, traz ele e fala, fulano, a gente precisa entrar na frequência da fulana, tem uma personalidade dela XYZ, que era uma bruxa, e aí tem que ter alguém que ressoe com essa energia para poder captar. Aí geralmente vem quem? É aquele médium que já foi bruxinha lá no passado também. É aquele que já fez magia negra lá no passado. É aquele que já fez um trabalho energético negativo lá no passado. Então ele se ajusta a essa energia e vai fazer a captação e ali entra todo o processo de doutrinação. Mas dentro da telemnese não acontece a captação, tá bom? A telemnese é só a informação, é o diagnóstico. Odair, fulano tem esse problema, esse câncer no braço, porque tem um obsessor, isso aconteceu na última segunda, tem um obsessor que está prejudicando ele, que está torturando ele. Então,
precisa de um médium de captação para receber esse obsessor. Ah, então tá bom. Isso é a telemnese. Esse é o diagnóstico. É dar o diagnóstico do que precisa ser tratado, do que precisa ser resolvido. Você entra no campo da pessoa, não passa por nenhum tipo de catarse, de incorporação, de captação psíquica. Você só vislumbra todo o quadro. É como se você entrasse dentro de um filme 3D e você vê tudo ao seu redor ali, tudo que está acontecendo. Igual muitas vezes a pessoa vai para um ambiente de guerra e fala, daí está acontecendo uma guerra aqui, eu estou no meio da guerra e está caindo bomba para todo lado, eu estou no meio da tomada da Normandia, eu estou no dia D, invasão da Normandia. Tá um banho de sangue, o mar tá vermelho de sangue, tem muita gente morta, muita gente amputada, muitos soldados se arrastando porque perdeu as pernas nas minas. Então, a gente tem que fazer o resgate de todo mundo. Você não fez uma incorporação, você só fez o diagnóstico da situação, do que estava acontecendo ali. É assim que acontece a telemnese, é assim que acontece. Às vezes você entra no campo da pessoa e fala, Odair, eu entrei no campo do JJ e percebi que existe um trabalho de magia negra feito para o JJ. Alguém fez um trabalho de magia negra para deixar o JJ na cama, acamado. Então, nós precisamos desfazer esse trabalho. Então, dá o diagnóstico e aponta o que tem que fazer. Aí o que a gente faz? Geralmente, para desmanchar um trabalho, ou a gente chama um mago da luz, ou chama os Exus, que são os brigões, os que adoram desfazer trabalho de magia. Traz um Exu e o Exu vai desfazer aquele trabalho de magia ali. Odair, ele vai pedir pinga, ele vai pedir galinha do pescoço destroncado, ele vai pedir um alguidar com farofa de pimenta? Não. Dentro do trabalho de apometria, a única energia que nós utilizamos é a energia ígnea. Quando muito, a energia da água. Algumas entidades é que pedem uma bacia de água com sal grosso e desfaz o trabalho de magia. Então, na telemnese, acontece isso, acontece o diagnóstico, dá-se vamos dizer, um feedback do que está acontecendo, que está trazendo aquele problema para aquela pessoa. A pessoa fala que está com depressão. Quando você entra no campo dela, aí você vai ver que essa depressão é causada por alguma coisa que está em desajuste nessa vida, ou então alguma coisa que desajustou em uma vida passada. Ou alguma coisa que desajustou numa vida passada, que desequilibrou em uma vida passada. É simples assim. É assim que é feito. A telemnese dá a informação. Odair, o médium precisa ser vidente para ver isso? Não. Eu, por exemplo, não tenho vidência. Eu já sempre falo para o pessoal aqui. Eu não vejo nem fumacinha. Não vejo nada. O que aparece para mim são telas. E o que é o que a gente chama de vidência intuitiva. Eu vejo quadros, eu vejo situações. Quando eu entro na energia da pessoa, aí eu falo, está acontecendo isso, isso e isso. É esse processo que tem que ser feito. É essa situação que tem que ser feita. Por exemplo, teve uma consulente que buscou a nossa casa, que ela estava com um problema que ela adquiriu uma alergia na área genital. Na virilha, não, precisa ver, nádegas, estava horrível. E ela disse que já tinha procurado trocentos médicos e ninguém resolvia, ninguém conseguia curar esse problema dela. Aí ela veio para o tratamento de cura, ela veio para passar pelo tratamento de cura com os doutores. A hora que chegou lá, que eu, ainda consciente, perguntei para ela o que ela tinha vindo tratar, aí ela contou isso. Na hora eu entrei no campo energético dela e falei, menina, fizeram um trabalho de magia para você. E fizeram um trabalho de magia para poder te separar do seu marido. Você se separou? Ela, separei. Pois é, fizeram um trabalho de magia para te separar do seu marido. Porque com a área genital desse jeito, como que faz sexo? Aí o homem, tchau.
Simples assim, não foi? E ela, pior que foi. Eu falei, pois é. Ela falou assim, ele ainda aguentou 2 anos. Eu falei, herói, né? Ele ainda aguentou 2 anos, mas acabou que o nosso relacionamento realmente se desfez. Eu falei, pois é, foi feito um trabalho de magia para vocês se separarem. Então agora tem que desfazer esse trabalho de magia. Lá vai a gente esvaziar a sala de cura, mudar completamente a energia do ambiente e veio um Exu para poder desfazer o trabalho de magia. Então, a telemnese é isso, é dar esse diagnóstico, é passar, às vezes, para o consulente, igual foi o caso dela, ou às vezes para a equipe que está trabalhando ali, porque o consulente nem na mesa está. Quando o tratamento é à distância, quando o consulente está lá na sala de reiki. E você passa a informação para a equipe. Para quê? Para que a equipe possa trabalhar aquela energia. Para que a equipe possa trabalhar aquilo ali. Certo? Na apometria, a gente sempre trabalha em equipe aqui na casa. Então, a informação, ela vamos dizer, disseminada ali em toda a equipe. Por quê? Porque toda a equipe vai auxiliar naquele trabalho ali. Alguns vão fazer sustentação, outros vão entrar em catarse e aí terão as incorporações, né, que a gente chama de captação psíquica. Terão os doutrinadores que já sabendo a condição, o que deve ser tratado, então eles já chegam preparados para aquele trabalho, para aquele tratamento. Se for um caso envolvendo o mago negro, o doutrinador já seleciona, aquele doutrinador que está começando, ele já vira e fala, opa, mago negro eu não dou conta não me sinto preparado para mago negro. Chama outro doutrinador mais preparado. Aí vem um outro doutrinador mais preparado e trabalham os dois juntos ali, tá? Porque você não vai deixar a batata quente na mão do outro e sentar e assistir, não. Você vai participar ali junto, certo? Então, tudo isso acontece. Trazendo essas informações desses diagnósticos psíquicos. Já teve vez da gente fazer um tratamento à distância para um casal e esse casal pediu o tratamento porque estavam acontecendo fenômenos na casa deles. Era panela voando, porta batendo, o marido um dia incorporou e saiu correndo no meio da rua. Então o casal estava completamente desequilibrado. Aí eles foram e pediram um tratamento para fazer esse tratamento à distância. Quando a gente abriu o campo deles, que a equipe entrou no campo deles, para tudo! Encerra agora. Ah, mas peraí, não, vamos continuar. Não, encerra. Porque é um caso muito mais complicado do que somente tratar uma família. Dentro da casa deles existe um portal dimensional que dá acesso a uma cidade intraterrena de reptilianos. E o negócio lá é tenso, mas tenso mesmo. Eles vivem dentro de um vulcão. Então a equipe tem que ter um dia exclusivo para tratar essa situação. Aí ótimo, organizamos, fomos fazer esse atendimento num dia específico, né? Quando a gente abriu a frequência, gente, nós não tivemos que tratar uma família, uma casa, nós tivemos que tratar uma cidade inteira. Uma cidade inteira que estava sendo afetada por aquela situação ali. Então, é importantíssimo esse diagnóstico psíquico. Porque se você não tiver esse diagnóstico psíquico, vai acontecer de você meter a mão numa cumbuca que você não dá conta de segurar. Às vezes, corre-se o risco de você abrir um trabalho que ele vai levar 2, 3 horas para ser feito. E você, no meio de um atendimento, com a sala de espera cheia de consulentes para atender. Então, é muito importante fazer esse diagnóstico. Igual já foi feito aqui na casa. Olha, tem um trabalho de magia que foi feito em tal lugar, e esse trabalho tem que ser desfeito, mas é um trabalho longo, na cidade de Anápolis, é um trabalho longo e a gente precisa organizar um dia específico para resolvermos esse trabalho, porque ele vai levar aí em torno de 2 horas, então não dá para fazer hoje. Então é importantíssimo ter esse diagnóstico para sabermos como levar o nosso trabalho, como direcionar o nosso trabalho. Aí essa telemnese ela é feita antecipadamente? A telemnese? Não. Aí, que é feito antes, é a anamnese. Mas aí, quando chega um quadro desse que
você precisa de uma preparação, né? A gente fecha e bota em stand-by, entendeu? Aperta o pause e coloca em stand-by. Foi o que aconteceu aquele dia do trabalho lá em Anápolis. A hora que a gente viu que a coisa era séria, o lá de Abadiânia também, né? Quando a gente viu que a coisa era muito séria, porque essa lá de Abadiânia vocês não estão entendendo o jeito que foi o tratamento lá. Não, coloca em stand-by aí, aperta o pause, tá? E vamos organizar uma equipe de no mínimo 20 médiums e nós vamos lá para fazer o atendimento, certo? Então, coloca aquele tratamento ali em stand-by. Por quê? Porque na anamnese, gente, a anamnese, que é a telemnese, é a visão espiritual da situação. A anamnese não. A anamnese é a visão física. Por quê? Porque na anamnese você vai fazer a ficha do consulente. Qual que é o seu nome? Poliana da Silva Sauro. Ótimo. Quantos anos você tem? Tanto. Que dia que você nasceu? Tal. Qual o seu endereço? Tal. Agora me conta, o que está acontecendo com você? Eu estou tendo isso e aquilo. Está acontecendo isso e aquilo na minha casa. Eu vou relatar. Só isso. Exatamente, é só isso. Olha, igual por exemplo, o meu problema é câncer. Eu preciso tratar um câncer. Eu estou com câncer, com recidiva e preciso de ajuda. Ótimo, então tá bom, vamos colocar lá. Olha, câncer de mama com reincidiva, então precisa de tratamento. Ótimo, ponto. Aí, quando vai lá para dentro, aí se faz a telemnese, porque abre a tela da pessoa. Aquela pessoa que está pegando a fichinha que não faz a abertura de tela, ela só pega os dados mesmo. Lá dentro é que faz a abertura e aí a equipe entra. Aí fala assim, não, pera. Esse caso aí, igual eu citei o caso que foi tratado na segunda-feira. Esse caso é um caso de câncer, mas tem entidades espirituais por trás que precisam ser tratadas. Então, deu um stand-by, o JJ saiu da sala, veio aqui e falou, preciso de alguém que faça essa puxada. Porque tem um espírito que está afetando a pessoa, está afetando o menino e precisa ser tratado, ele precisa ser encaminhado. Então a gente organizou, o Victor veio, a gente organizou e fez o trabalho ali no salão. Resolvido o problema. E isso, gente, na segunda, anteontem. Um menino que estava com um caso de câncer tão sério que os médicos já estavam estudando a possibilidade de amputação do braço dele. Para vocês verem, um menino de 7 anos que ia ter o braço amputado. Quando a gente abre a frequência dele, vem esse espírito, e esse espírito super revoltado porque esse menino em uma outra vida o esquartejou. Arrancou os membros dele ainda com vida. Então ele porque queria arrancar o braço do menino, ele queria provocar essa dor no menino. E aí ele foi tratado e encaminhado, o doutor voltou lá para a sala dele, continuou com o processo, continuou com o tratamento da criança lá. Isso na segunda-feira. Hoje nós recebemos o diagnóstico médico de que a cirurgia do menino foi cancelada. Porque o médico ficou impressionado com o recuo da doença. Para vocês verem, hein? Porque foi tratado de uma forma global, de uma forma total. Então, é por isso que a telemnese é importante. Por isso que esse diagnóstico é importante. Porque dá as providências, orienta o que tem que fazer. Odair, tem que fazer puxada. Odair, tem que desmanchar magia. Odair, tem que viajar no tempo e no espaço. Tem que abrir portal dimensional. Tem que buscar um fractal dele que está perdido no espaço interdimensional. Tem que evocar o comando temporal. Tem que evocar o comando Astar. Nós temos que fazer um resgate coletivo numa zona umbralina abissal. Nós precisamos fazer um suporte energético. Dá a orientação para que o trabalho seja executado com mestria. É simples assim. Essa é a telemnese. São os diagnósticos psíquicos. É o que a gente consegue identificar para tratar. Porque muitas vezes a pessoa está com algum problema, por exemplo, tem transtorno bipolar. Foi no médico diagnosticado com transtorno bipolar. O médico vai e passa os famosos tarja preta para a pessoa.
E o tarja preta faz o quê? A pessoa desliga, né? Ela não fica nem num polo nem no outro, ela fica no meio, ela faz assim, ó. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e fica assim? Eu sei porque meu sobrinho passou por esse processo. Ele ficava assim. Muitas vezes eu chegava e ele estava assim, ó. Oh, meu Deus, o que os médicos estão fazendo com meu sobrinho? Né? E aí, quando você abre a frequência da pessoa, não é nada demais. Na verdade, ele não tem transtorno bipolar. O que acontece? Essa pessoa é médium e ela capta espíritos e personalidades que estão ao redor dela. Por isso a mudança frequente de humor. E que, inclusive, geralmente a gente vai ver, a pessoa não é bipolar, ela é tripolar, quadripolar, porque tem várias mudanças de personalidade. Né? Tem vários quadros de personalidade se manifestando ali. Inclusive, tem um videozinho que eu já até postei ele no grupo e posso vir a postar de novo, aquele Inside, que é o rapaz que está lá preso no manicômio, com um monte de gente falando na cabeça dele. A hora que ele senta para conversar com a doutora vai dando conselhos para ele, dando conselho, e vai apaziguando aqueles que a gente vê lá achando que são espíritos. Na verdade, são personalidades dele. Quando ela dá o choque e fala, todo mundo quieta, todo mundo volta para dentro dele, volta para o condomínio, cada um voltou para o seu apartamentinho, e ela se levanta. Do nada, vem um médico, entra na sala e senta. Na verdade, aquela médica era uma personalidade dele. Era uma personalidade do rapaz. Uma que ainda estava em equilíbrio, tentando ajudar as outras. Aí é aquela situação que eu falei, né, do síndico e do subsíndico, quando eu expliquei lá na auto-obsessão. É interessante isso, não é? Pois é, então os diagnósticos psíquicos são com esse propósito, certinho? Alguém tem alguma dúvida sobre esse conteúdo? É muito simples, né? Odair, mas todo mundo consegue ter esse diagnóstico psíquico? Nem todo mundo. E, inclusive, muitas vezes esse diagnóstico ele pode ser fragmentado. A Poliana me dá um pedacinho, o JJ me dá um pedacinho, a Itálita me dá outro pedacinho, a Drica me dá outro pedacinho. Aí eu vou montando esse quebra-cabeças e consigo ter uma visão total, ampla da situação que está acontecendo ali. E aí o tratamento é feito de forma bem eficaz. Certinho? Então vamos continuar aqui. Imposição das mãos, a magnetização curativa. Bem, dentro dos centros espíritas e dentro dos centros de Umbanda, nós conhecemos o passe, né? Aí nós temos o passe fluídico, nós temos o passe magnético, nós temos os passes de dispersão, o passe de energização, não é? E aí você vai lá e faz aquele curso de passes e aprende a fazer um monte de passes. Aí você vai trabalhar lá no centro que você é fiel, você frequenta e tudo mais e tal. E a linha de passes lá dentro daquele centro, geralmente é uma linha bem rápida, em torno de meia hora, no finalzinho da reunião, não é, gente? Geralmente você vai, assiste a palestra, né? A palestra tem aí entre 40 minutos e 1 hora. E depois da palestra tem a reunião de passes, onde você passa pelo passe e bebe a água fluida e vai para casa jurando que você é o melhor espírita do planeta, não é? Pois é, é o normal isso aí. Só que vocês já repararam que você que trabalha nessa linha de passes, geralmente você fica ali dentro meia hora, mas você sai de lá de dentro só o pó da paçoca? Sai de lá de dentro exaurido energeticamente? Porque no passe fluídico você doa muito de si. Você doa muito da sua energia, você doa muito do seu ectoplasma, você doa muito dos seus fluidos energéticos e físicos corporais. Então você se desgasta demais. Então dentro da apometria, nós resolvemos aderir a outras técnicas. Daí por quê? Porque são técnicas que garantem uma maior proteção para aquela pessoa que está aplicando a energia ali. Então, dentro da apometria, nós utilizamos o reiki, nós utilizamos o reiki quântico, nós utilizamos o método Om-Hom, nós utilizamos o reiki xamânico, nós utilizamos o orixá reiki,
nós utilizamos a cura prânica, nós utilizamos a cura quântica. É muita coisa, não é? Pois é um monte de curso que o Odair teve que fazer para poder aprender. Odair, mas qual a diferença desse monte de técnicas que você acabou de citar aí com o passe fluídico? É que com essas técnicas, toda vez que eu faço um curso e me especializo numa dessas técnicas, eu passo por uma sintonização. Durante essa sintonização, são impregnados em todo o meu sistema energético, nos meus chakras, nos meus meridianos, nos meus plexos, são anexados, são imantados, o que a gente chama de merkabas, ou dentro do reiki são chamados de yantras, são símbolos energéticos. E esses símbolos têm eles das mais diversas finalidades. Por exemplo, dentro da cura quântica estelar são 144 símbolos. Dentro do método Om são 32 símbolos. E aí tem vários outros símbolos que tem dentro da cura quântica, dentro do reiki quântico, no reiki Usui. O reiki Usui é a base desse conhecimento, né? Que aí é lá no reiki Usui que você vai aprender os primeiros yantras. E esses yantras são acompanhados de mantras e tantras. Odair, o que é isso? Você está falando mantra, yantra e tantra. Bem, mantra é quando você pronuncia o nome daquele símbolo. Shokurei, shokurei, shokurei. Isso é um mantra, certo? Você pronunciar o nome do shokurei. Odair, o que é o tantra? É o movimento que eu faço fazendo o shokurei, montando o shokurei no ar, montando o shokurei sobre o consulente, montando o shokurei sobre mim, montando o shokurei na maca, certo? Esse é o tantra. E o yantra, que é a forma, é o desenho impregnado, imantado nos seus chakras. Principalmente o seu sistema de chakras principais, tanto na parte anterior contra a parte posterior e nos chakras das palmas das mãos, certo? Então esses símbolos são colocados. Quando você faz o primeiro nível de reiki, o Usui, eles te ensinam a utilizar o shokurei, não é? Então eles vão impregnar o shokurei nos seus chakras. Com o passar do tempo, você vai fazendo outros cursos, o nível 2, o nível 3A e o nível 3B, são incluídos outros yantras. E aí você vai tendo uma maior capacidade de atuação. Dentro da cura quântica estelar, são 144 símbolos. Aí tem símbolo para tudo quanto é coisa. Tem símbolo de proteção, tem símbolo de abertura de portal, tem símbolo de selamento, tem símbolo para cicatrização, tem símbolo para calcificação de ossos, tem símbolo para cirurgias espirituais, tem antibióticos, anti-inflamatórios, tem símbolos das mais diversas finalidades. E aí, dentro do nosso trabalho de apometria, a gente descobriu que essas técnicas são mais eficazes. Então hoje a gente impõe as mãos dentro de um trabalho de apometria utilizando essas técnicas. Às vezes pode acontecer de a pessoa não ter nenhum tipo de iniciação dessas e a gente chama ela lá para a salinha para poder aplicar passe. Pode ter certeza, essa pessoa que vai aplicar o passe lá, ela não só aplica o passe, porque quando o consulente chega, a gente coloca ele dentro da câmara arcturiana. A câmara arcturiana ou a câmara hiperbárica, elas funcionam como uma barreira de proteção para aquele médium que vai aplicar a energia. Então, ele não absorve nada do consulente. Porque o que acontece no passe fluídico é justamente isso, porque há uma troca de energia ali. Você doa da sua energia para o consulente e o consulente acaba transmitindo da energia dele para você. Por isso que muitas vezes aqueles médiuns que participam na linha de passes adoecem. Eles adoecem tanto emocionalmente, psiquicamente, quanto fisicamente. Já dentro de um trabalho como o nosso aqui, que tem as câmaras para proteção, não acontece isso.
Quando o médium já tem a sua iniciação, a sua sintonização, e ele utiliza os merkabas, utiliza os yantras, esses yantras funcionam como filtros que não permitam que ele absorva da energia do consulente. E o que é mais legal? Ele não doa da energia dele. Daí como assim? Ele não doa a energia dele? Não. O próprio nome Reiki já indica, é a energia Rei, a energia primordial, fluido cósmico universal, energia real, que é canalizada pelo chakra coronário e é transmutada e potencializada pela nossa energia interior, que é o nosso Ki ou o nosso Chi, lá dentro do Tai Chi é chamado de Chi. Aí essa energia é potencializada no seu campo energético e é transmitida através das suas mãos. Resumindo, você não doa nada de você. Oi? Não há desgaste energético. Você funciona como uma antena de transmissão. Você recebe, transmuta, fortalece e passa. Só. Não tem aquele negócio de você doar de você. Por isso é que nós temos aqui, por exemplo, numa sessão de Reiki, aquela pessoa que vai para aplicar Reiki, ela aplica Reiki por 2 horas seguidas. Atende 7, 8, 10 pessoas. Principalmente porque a gente utiliza muito aqui o Reiki quântico, então ele é acelerado, né? Ele não é uma sessão de Reiki em 40 minutos como o método Zui. Ele é uma sessão que um reikiano aplica de boa, faz uma sessão de Reiki completa em você em 10 minutos. Em 10 minutos, porque ele é quantificado. A gente potencializa a questão de espaço-tempo daquele Reiki ali, daquela emanação de energia. Então fica muito mais poderoso e bem mais rápido. Aí a pessoa passa 2 horas dentro da sessão de Reiki e depois ela fala, né, Luísa? É tão bom aqui dentro, eu queria ficar mais. Porque gosta da energia lá dentro, a energia é diferenciada. Então há uma proteção. Então essa imposição das mãos e essa magnetização curativa dentro do nosso trabalho, ela é ampliada, ela é amplificada. Se a pessoa, Odair, eu não tenho Reiki, mas eu tenho curso de magnetização, então fica assim, ou fica assim, não tem problema. Você pode ir e aplicar a magnetização. A câmara arcturiana vai fazer todo, vamos dizer assim, a preparação para que aquele trabalho ali seja feito com primazia. Então acontece de uma forma super harmônica, sem nenhum problema. Certinho? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar? Eu queria saber assim, existe em algum processo, uma necessidade de você doar a sua energia vital? Eu digo assim, porque esses dias tinha uma criancinha doente e eu já tinha aberto a frequência dela, já tinha enviado o Reiki para ela, mas no dia eu senti que eu precisava doar da minha energia. Mas eu precisava da criança fisicamente para que a minha energia pudesse ser doada para ela. Eu, nossa, como é que é isso? Não tem como eu doar essa energia, preciso da minha energia vital. Eu senti isso, que precisava da minha energia vital para aquela criança. Olha, existem casos sim. Igual, por exemplo, no meu caso, é muito comum eu doar da minha própria energia vital para o consulente quando ele está muito debilitado. Eu dou plasma, eu dou ectoplasma, eu faço transfusão sanguínea energética com o consulente, sabe? E quando eu faço aquele trabalho de revitalização dos médiuns, eu estou doando da minha própria energia, eu estou contribuindo com a minha energia que é associada, com a energia do ambiente, com a energia da equipe para poder revitalizar aquele médium. Então eu estou doando da minha mesmo, certo? Aí sim, mas aí são em processos específicos. Olha, essa pessoa precisa de uma doação de plasma. Aí eu vou lá, esterilizo o meu pulso, esterilizo o pulso da pessoa, coloco o meu pulso no pulso da pessoa e aquelas pessoas que têm uma maior sensibilidade chegam a falar, meu Deus do céu, o negócio está entrando no meu braço aqui assim. Eu falei, relaxa, é normal, é porque aí eu estou doando da minha energia para você. Então há casos sim,
que você precisa doar da sua própria energia, sim. Mas o que eu te aconselho? Se protege. Faz suas proteções. Não vai lá e bota a mão no ori da pessoa de cara. Não vai lá e doa sua energia de cara para a pessoa. Não toca na pessoa. Sabe? Eu já vi uma pessoa que ela roubava energia minha ao tocar na minha mão. E aí o que acontecia? Toda vez que a gente ia fazer a oração, o grupo fazia a oração de mãos dadas. Ela fazia questão de na hora da oração, tinha que ficar do meu lado, para roubar energia. Para roubar energia. Na hora que sentava na mesa, a única pessoa que podia doutrinar com ela era eu. Outra pessoa não servia para doutrinar com ela. E toda vez ela tinha que forçar para que eu a tocasse, para roubar energia minha. Aí eu fui e aprendi a me proteger, a me isolar. Aí às vezes ela vinha querendo me tocar, eu deixava porque eu não ia roubar nada. E logo ela desconfiava e via que não estava roubando energia. Um vampirinho energético. Então a gente tem que ter prudência. Não é em qualquer situação, não é qualquer hora, não é em qualquer lugar que você abre o seu campo para doar energia, senão, porque senão você se arrebenta. Ok? Certo. Mais alguma pergunta, gente? Você mencionou reiki e orixá. Orixá reiki. Orixá reiki, isso. Certo. Aí tem a ver com as energias dos orixás? A energia dos orixás. Você vai aprender os símbolos. Eles são todos no nome de orixás. É super interessante. Igual, você já viu os símbolos, né, do orixá reiki? Os símbolos são todos no nome dos orixás, inclusive não só dos orixás, mas também das entidades. Tem o Om Tranca-Ruas, Om Maria Padilha. Olha só, no método Om Hom também tem. Então você tem esses símbolos que você utiliza dentro do orixá reiki, utilizando os símbolos dos orixás. Então tem o símbolo de Orixalá, o símbolo de Iemanjá, o símbolo de Oxóssi, o símbolo de Ogum, o símbolo de Xangô e dos demais orixás intermediários, né, os secundários. Por exemplo, o Molu, o Baluaê e vários outros, Yansan, Mamãe Oxum, né? Então você tem um monte de símbolos, aquilo que a gente chamou de yantras. Lá o Rodrigo Romo, que é o idealizador do orixá reiki, ele chama de merkabas, né? Então ele tem os merkabas, em vez de utilizar, por exemplo, o chokurei, não, você vai utilizar os merkabas do orixá reiki. E aí tem as iniciações. O Rodrigo Romo, ele é o divulgador, o criador do orixá reiki. Rodrigo Romo. Ele é o idealizador do orixá reiki e ele já tem facilitadores por todo o país que já ensinam os seus métodos. Aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos a querida amiga nossa, né, que ela faz o método On Home, é a Milene. Qual é o sobrenome dela, Milene? É uma terapeuta. Oi? Não tenho certeza, cara, onde ela está atendendo hoje. Não sei onde ela está atendendo hoje, mas hoje ela é. Agora, pode ter aplicador do método On Home, muitos aqui em Goiânia, mas facilitador do método On Home aqui em Goiânia, na verdade no Centro-Oeste, só tem ela. Só ela que facilita. Se aparecer alguém virar e falar para Itálita, Itálita, eu sou facilitador do método On Home, eu sou facilitador da cura quântica estelar, eu sou facilitador do método ascensional Voronandek. Mentira. Tudo mentira. O único que faz isso é o Rodrigo Romo, e aqui no Centro-Oeste a única facilitadora que ele tem é a Milene. O On Home é que ele libera para os facilitadores. Os outros, tudo só ele que faz, né? Inclusive ele tá com um novo agora que é o da Ordem Amarilis, né? Top da galáxia. Oi. Explica o que são fluidos, né? Você falou que faz transfusão, doação de plasma e ecoplasma. O que seria a mentalização que você faz para fazer isso no corpo?
Exatamente, eu simplesmente coloco no consulente, faço o toque no consulente e mentalizo, oi? Tudo é energia. E mentalizo que eu estou doando aquilo que ele precisa. Se é só plasma, se é ectoplasma, se é algum elemento, igual por exemplo, é muito comum eu buscar algumas energias dos meus fractais superiores, meus fractais cósmicos. Então eu busco, por exemplo, uma pessoa que ela é reptiliana. E está encarnado, viu, gente? Tem muito reptiliano encarnado aí, viu? Aí, essa pessoa é reptiliana. E ela está doente, ela está adoecida, ela está com algum tipo de problema. Quando a gente vai e faz a doação para ela, eu, na hora, sou intuído a entrar em sintonia com o meu fractal reptiliano. Então, eu faço o meu processo de verticalização, entro em contato com esse fractal e mudo completamente o meu campo energético. Assim, a ponto de quem é vidente ver que eu virei um reptiliano, virei um lagartão. E eles veem todo o formato direitinho. E inclusive muitas vezes acontecem fenômenos físicos comigo, que é aquele negócio de mudar a pupila do olho, a pupila ficar verticalizada. Acontece às vezes, as pessoas veem, é muito comum as pessoas veem isso acontecendo aqui durante o curso, ou então lá dentro dos trabalhos. A pessoa fala assim, Odair, aquela hora que você estava canalizado, sua pupila ficou verticalizada. Então acontece isso, né? Então, sempre é energia. Eu não vou cortar para poder doar sangue. Eu não vou tirar das minhas plaquetas, eu não vou tirar do meu plasma sanguíneo. É tudo em energia que é doado. Agora, o quantum dessa energia é de acordo com o que for necessário naquele momento. Aí você vê a partir do diagnóstico. Ou você tem intuição? Geralmente é o doutor que está atendendo aquela pessoa, vem um doutor, vem um ser da equipe médica. Esse doutor pode ser um doutor terreno, humano, ou pode ser um ser de outro planeta, pode ser, por exemplo, um insectoide, certo? E ele vira e me intui. Há a necessidade de se fazer uma doação de plasma. Então, ótimo, aí eu já falo para as meninas que estão na sala, preciso de uma cadeira porque eu vou fazer uma doação de plasma. Aí eu sento na cadeira para não fazer a doação de pé, porque exige muito de mim. Eu sento ali do lado da pessoa, já pede o espargidor, limpa o pulso da pessoa e coloco o meu pulso em cima e vou doar a energia. Ok? Então, Odair, eu posso fazer isso à torta direito? Não. Eu posso fazer isso com qualquer pessoa? Não. Eu posso fazer em qualquer outro lugar? Não. Tudo isso tem que ser feito com uma preparação prévia. A preparação, as meninas que já participaram da nossa abertura lá, quando a gente faz a abertura na sala, já viram como que é. A gente faz uma abertura no salão e depois vai para a sala de cura e faz uma abertura na sala de cura. Então, não é assim a torta direita de eu passar na rua, ver um mendigo morrendo lá, eu vou doar plasma para ele. Não, não pode. Não é bem assim que a coisa funciona. Tá bom? Então tem que ter discernimento com relação a isso, para não sair fazendo besteira e acabar sendo vampirizado ou chipado. Tá ok? Então vamos lá. Continuando. O item 7. A cura das lesões no corpo astral dos espíritos desencarnados. Algo muito legal que eu vou falar aqui. É só em espíritos desencarnados que faz essa cura de lesões no corpo astral? Não. Nós podemos fazer também no corpo astral de encarnados e nós podemos promover essa cura também nas personalidades e nas subpersonalidades do consulente. Certo? Porque às vezes o consulente ele está com uma lesão no seu corpo astral e essa lesão ainda nem desceu para o físico. Isso aconteceu aqui outro dia com uma pessoa que a gente viu que ela estava com uma lesão no campo ginecológico astral e a gente tratou e falou assim, olha, foi tratado porque se isso descesse para o seu físico, poderia gerar, por exemplo, um câncer no útero.
Então foi tratado no corpo astral da consulente. Por isso é que nós promovemos lá dentro da sala de cura os desdobramentos, a dissociação de corpos do consulente. Porque com essa dissociação de corpos, você vai poder identificar em cada um dos níveis energéticos do consulente o que precisa ser tratado, aonde precisa ser tratado. Igual muitas vezes nós fazemos processos e procedimentos que o consulente, a gente nem perto, nem encostar a mão no consulente encosta. A gente trabalha tudo aqui nesse nível aqui, por quê? Porque a gente desdobrou ele, colocou o corpo astral dele aqui em cima e está tratando no corpo astral dele aqui. Terminou o tratamento, reacopla. Pronto, simples assim. E essas lesões, elas são muito comuns em espíritos, por quê? Porque geralmente ele leva para o plano astral a lesão que causou a sua morte. Então aquele espírito que, por exemplo, suicidou e deu um tiro na cabeça, ele está com a cabeça toda arrebentada. Aquele que se enforcou, ele está com o pescoço quebrado, ele está com isso aqui tudo arrebentado. Aquela pessoa que levou, por exemplo, uma pancada na cabeça, também está lesionado. Uma pessoa que morreu com um tiro no peito, o seu corpo astral está com a lesão no coração. No caso, quando é afogado? Também, aí a gente faz o processo de restauração do sistema pulmonar todinho. Retira a água do pulmão, retira a água do estômago, retira a água do intestino, porque vai bebendo água e vai enchendo de água. As pessoas têm a sensação de estar sufocado o tempo todo. Será que tem alguma correlação com isso? Com certeza, a hora que abre a frequência da pessoa vai ver. De repente é uma personalidade dela que morreu afogada. E aí ela tem essa sensação de sufocamento hoje. E isso pode acontecer também com uma subpersonalidade. Por exemplo, é uma criança que quando era bebê afogou na banheira, né? Ou então quando era criança afogou, sei lá, em algum lugar. Aí, ótimo, resolveu tudo mais. Só que naquele momento ali, fragmentou um subnível de consciência, que a gente chama de subpersonalidade. Essa subpersonalidade traz esse trauma para essa pessoa. E aí traz essa sensação de sufocamento, de afogamento para essa pessoa agora, na vida adulta. Então tem que abrir o campo dessa pessoa para verificar qual dessas situações pode ser. E pode ser também até um obsessor que está ali provocando aquele esganamento. Por exemplo, você em uma outra vida matou alguém por sufocamento, esganamento, né? Esganou até matar. Ótimo, esse espírito está desencarnado, você reencarnou, agora ele fica o tempo inteiro te esganando, te sufocando. Então, tem que abrir a frequência da pessoa para poder diagnosticar direitinho qual é a situação certinha. Mas pode ser uma situação dessa sim, questão de afogamento sim, tá? E aí faz a limpeza, faz o tratamento, está resolvido o problema. Eu já vi casos de pessoa que não atravessava enxurrada na rua. E depois que nós fizemos o tratamento nela, ela entrou num rio com a água no peito e ainda afundou de afundar a cabeça dentro d'água. Perdeu completamente o medo de água. Então, basta fazer o tratamento certo, sendo buscado lá pela telemnese. É isso que precisa ser tratado, é uma situação assim, assim, assado. Ok? Então, essa cura das lesões, elas são importantes, por quê? Porque se o espírito não tiver uma cura perfeita, antes do seu processo reencarnatório, ele vai trazer essa deformidade para a fisicalidade, porque o corpo astral é que molda o corpo físico. Aí o que acontece? Se ele, por exemplo, teve uma perna amputada por uma mina, e durante o seu processo de preparação reencarnatória, ele não recebeu o tratamento para ter essa perna reconstituída, pode acontecer desse bebê, quando ele for gerado lá no útero da mãe, ele vai ter uma deformidade na perna, porque o corpo astral dele está lesionado. Então, há a necessidade de se fazer essa reconstituição, essa cura de lesões. Odair, qual o trabalho que vocês desenvolvem que mais faz esse tipo de cura de lesões astrais? É a arte cura. O nosso trabalho de arte cura, ele começou com esse propósito, de curar espíritos em processo reencarnatório. A arte cura, ela começou com esse fim.
Porque, na verdade, isso acontece dentro do centro espírita, dentro do centro de Umbanda, dentro da igreja, ou até aleatoriamente mesmo, até na sua casa. Sabe aquela situação em que você vai lá para o centro, aí você senta lá para ouvir a palestra e de repente vem uma dor de cabeça imensa que você não sabe o que está acontecendo. Aí de repente some aquela dor de cabeça. Aí de repente a sua mão adormece. De repente, você, minha mão adormeceu, que negócio ruim. O pé adormeceu, você bate o pé no chão. Vem uma dor nas costas, que você, mas gente, eu não senti essa dor nas costas. E você vai ali, passando por várias catarses, durante toda a sessão espírita. Aí você vê, meu Deus do céu, não volto naquele centro, nunca mais, que energia ruim, pesada. Quase morri lá dentro daquele centro. Deus o livre. Aquilo ali não é um lugar de Deus. Muito pelo contrário, gente. A espiritualidade estava usando a sua energia para produzir choque anímico para tratar esses espíritos lá dentro do centro. Só que de forma involuntária. Então eles pegam o espírito, acoplam ele em você, ele recebe o choque anímico, eles vêm, fazem a cromoterapia, tratam ele, reconstituem com a luz violeta, reconstituiu a mão, retira ele de você. Aí vem um outro que deu um tiro na cabeça, coloca ele em você de novo, de repente você sente uma pontada aqui, que você chega a pôr a mão, aí você fica uns 5 minutinhos, aí eles reconstituem, recebe choque anímico, eles vão reconstituir tudo isso aqui no corpo astral dele e retira ele de você de novo. Isso é muito comum acontecer dentro dos centros espíritas, não é? Vocês terem essas sensações lá dentro, não é? Pois é porque você está servindo para tratar espíritos sofredores. Agora pensa, se a espiritualidade já utiliza você para poder fazer esse trabalho e com um certo nível de sucesso, imagina se você faz isso conscientemente. Você senta numa mesa com o propósito de doar energia para tratar espíritos sofredores. Coloca o seu corpo e a sua energia à disposição da espiritualidade superior para que isso aconteça. Você fornece o fluido, você fornece a energia, você fornece o ectoplasma, você fornece a mentalização, tudo. É muito mais poderoso, é muito mais eficaz. Tanto que o nosso grupo tem uma ligação direta, que a gente chama de convênio, com uma creche chamada Creche Maria de Nazaré, para onde são levados espíritos que depois de resgatados, são tratados e encaminhados para o reencarne. Então, quando eles são encaminhados para essa creche, eles passam pelo processo de infantilização e são levados para a creche, para serem preparados para reencarnar. É nesse momento que eles são trazidos aqui para o nosso trabalho de arte e cura para receber esse tratamento, para reconstituir essas lesões no corpo astral. Odair, como que é feita essa lesão? Como que é feita a reconstituição, a cura dessas lesões? Através da doação energética do próprio doutrinador, comungadas com a energia da mesa e do próprio médium que está funcionando ali como um doador de ectoplasma. Então, por exemplo, a perna foi amputada. Aí ele se manifesta. A minha perna foi amputada, eu pisei numa mina lá na Segunda Guerra Mundial e minha perna foi amputada, destruída, tá doendo, eu tô sentindo muita dor e tudo mais. Aí você vai lá e dá o comando, reconstituindo a perna do meu irmãozinho, transmutando, curando com a luz violeta. Nós vamos estudar cromoterapia para poder fazer isso, viu? Reconstituindo com a luz violeta, reconstituindo o sistema ósseo, reconstituindo o sistema sanguíneo, reconstituindo o sistema muscular, reconstituindo o sistema nervoso, reconstituindo a pele, transmutando, curando e trazendo uma perna novinha para ele. Aí ele para, na hora ele já para de gemer, de gritar. Aí você vai, mexe a sua perna, você vai ver, pode mexer. Ele, nossa, minha perna melhorou mesmo, minha perna está aqui, como que você conseguiu? Assim, é simples, é só dar o comando. Precisa reconstituir a cabeça, reconstituindo a cabeça do meu irmãozinho, trazendo a sua forma humana, perfeita e saudável. Reconstituindo o seu cérebro, trazendo a massa encefálica, reconstituindo a caixa craniana, o couro cabeludo, transmutando tudo com a luz violeta,
curando com a luz verde. Nós vamos aprender tudo isso lá na nossa 12ª aula, que é sobre cromoterapia. Então, nós vamos aprender todas essas técnicas, mas o comando é o que nós estamos passando para vocês aqui agora. Então, deve ser feita essa reconstituição. Quando um espírito obsessor, ele se manifesta, um médium faz a captação, e aí você está lá fazendo a doutrinação, e está ensinando e tudo mais e tal, aí ele vai e aceita ser socorrido, ele aceita ser ajudado. Aí você vai e pergunta para ele, o que eu posso fazer para te ajudar? Tem alguma coisa que você está sentindo que você queira que eu te ajude? Ah, eu tenho, eu levei um tiro no peito e o buraco está aqui. Você pode me ajudar com isso? Claro, claro que eu posso. Vamos curar todos os órgãos atingidos por esse tiro. Todos os órgãos, vamos cicatrizar, curar e cicatrizar, limpar e esterilizar esse ferimento. Às vezes o ferimento está infeccionado, está cheio de pus, está cheio de bicho. É muito comum larvas astrais estarem ali. Faz asepsia, faz uma lavagem, busca água, limpa, esteriliza, limpando, esterilizando, limpando, esterilizando, limpando, esterilizando. Usa o comando de voz. Buscando a luz verde-limão efervescente para limpar e esterilizar essa energia, limpando e cicatrizando, dá o comando com muita fé, com muita força, que vai acontecer. E inclusive você faz o tira-teima, faz o teste, na hora ali. Você pergunta, pode perguntar na boa. Como que você está se sentindo agora? Melhorou? Nossa, aliviou demais. Ah, ótimo, você consegue sentir sua mão? Nossa, consigo sentir minha mão agora, certo? E a sua cabeça, tá tudo bem agora? Tá tudo bem. Seu coração tá sentindo alguma coisa? Ainda tem alguma ressonância do tiro? Não, não tem. Ótimo, então tá bom. Aí encaminha para ser tratado na colônia espiritual, certo? Então é muito simples essa questão da lesão, da cura das lesões no corpo astral. Seja de personalidade, seja de espírito, seja de obsessor, seja de subpersonalidade, ou até no corpo astral do consulente mesmo, como foi narrado para vocês o caso da menina, que foi feito o tratamento no corpo astral dela, porque essa energia que estava ali condensada dentro do corpo astral dela, com certeza, se fosse drenada para o físico, poderia promover algum tipo de problema na área genital dela, na área reprodutora. Então, foi feito o tratamento, certinho? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa cura das lesões? Pode, com certeza vocês têm. Daí, e essa história das cores? Essas cores nós vamos passar para vocês a cromoterapia, nós temos uma aula de cromoterapia, tá? Nós vamos passar esse conteúdo para vocês sobre cromoterapia. E inclusive fazendo a união de cores, misturando cores para obter um resultado mais eficaz. Tá bom? Então nós vamos agora passar para o item 8, as cirurgias astrais. As cirurgias astrais, elas são feitas pelo Odair, elas são feitas pelo JJ, elas são feitas pela Poliana? Não. Essas cirurgias astrais são sempre feitas pelos médicos espirituais ou pelos seres estelares que fazem parte dos comandos estelares de cura. Em especial o comando arcturiano, que eles são especializados em tratamentos de cura e cirurgias astrais, certo? Por quê? Daí por que eles têm esse conhecimento? Porque eles trabalharam ativamente na manipulação do DNA, na hibridização de DNA para a formação da raça humana, para a criação da raça humana. São geneticistas. Então eles conhecem cada partezinha daquele fragmentozinho que eu falei para vocês, que nós temos das 22 raças diferentes. Daí, como que você consegue acessar o seu fractal reptiliano? Porque eu sei que dentro de mim tem DNA reptiliano, tem fractal reptiliano. Daí, como que você consegue acessar o seu fractal draconiano? Porque eu sei que dentro de mim tem fragmento draconiano. Nibiruano, Anunnaki, eu acesso o meu fractal Anunnaki. Como eu falei para vocês, faço um processo de verticalização e consigo acessar.
E, inclusive, as pessoas que têm evidência, que estão perto, sempre dão depoimentos. Nossa, Odair, você virou um lagartão. Nossa, Odair, você virou um dragão. Nossa, você ficou gigantesco, você está com 5 metros de altura. Falei, isso aí, é nibiruano. Então, a gente tem essa capacidade de fazer essa conexão, certo? Mas as cirurgias, elas não são feitas pelo Odair. É sempre por um desses seres mais elevados. Igual, por exemplo, eu posso acessar um fractal arcturiano meu para poder fazer uma cirurgia. Eu posso acessar um fractal nibiruano meu para fazer uma cirurgia. Um fractal insectoide para fazer outro processo, outro procedimento. Ou então acessar um ancestral meu. Um ancestral meu, por exemplo, de um mago negro lá do passado. Eu tenho essa capacidade de acessar ele e ele vir e fazer a cirurgia. Ou então eu posso simplesmente canalizar qualquer uma dessas entidades que a gente falou para vocês. Os médicos espirituais. E aí quando a gente faz a abertura do trabalho de cura, a gente evoca a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, a equipe médica do Dr. Klaus, a equipe médica do Dr. Raj, a equipe médica do Dr. Fritz e a equipe médica do Dr. Hans. 5 equipes médicas trabalham na nossa casa. E aí vem médico de tudo quanto é região. Vem médico árabe, vem médico hindu, vem médico alemão, vem médico polonês, sem vacalhação nenhuma, já vem médico árabe aqui. Médico árabe. Então eles vêm para poder fazer essas cirurgias. Aí eles utilizam o Odair como o aparelho, o canal para fazerem essa cirurgia. O Odair é o instrumento, é o bisturi. Ah, é o Odair que faz a cirurgia? Não. O Odair é o bisturi, que aquele médico espiritual vai utilizar para poder fazer aquele procedimento, fazer aquele tratamento de cura. Esse bisturi sozinho faz alguma coisa? Não, porque um bisturi em cima da mesa, ele não faz nada. Mas nas mãos de um médico sábio, ele promove verdadeiros milagres. Então esse bisturi, que é o Odair, que é o JJ, que são os outros trabalhadores, que é a Graciene e outros, eles são utilizados pela espiritualidade para fazer as cirurgias astrais, as cirurgias espirituais. Certinho? Quando nós fazemos a abertura, nós também evocamos os comandos estelares que são ligados ao processo de resgate da humanidade e de cura da humanidade terrena. Então a gente evoca o comando Astar, a gente evoca o comando Pleiadiano, a gente evoca o comando Arcturiano, a gente evoca o comando Santa Esmeralda e o comando Santa Ametista. Nós evocamos 5 comandos de cura para o nosso trabalho de cura lá dentro. Então, não é o Odair que faz a cirurgia, não é o JJ que faz a cirurgia. É essa entidade que vem e vai utilizar a gente como um instrumento de cura para eles, tá bom? Então, por quê? Porque o Odair não sabe nada de anatomia humana, gente. Odair, se você virar para o Odair e perguntar para ele qual o nome das partes do cérebro, o Odair não sabe. E aí vem a entidade e começa a detalhar pedacinho por pedacinho do cérebro. E é incrível a capacidade que eles têm. Então, eles fazem os tratamentos, eles fazem as cirurgias, eles retiram tumores, eles retiram chips, eles retiram implantes, eles retiram peias, eles fazem reconstituição de órgãos inteiros, eles têm um processo de clonagem, principalmente os comandos, eles clonam órgãos inteiros do consulente. E isso em plano astral. E que, sendo drenado para o físico do consulente se cura. Um exemplo claro que nós gostamos sempre de lembrar, seu Tino estava presente no dia de uma consulente que ela estava com os 2 rins condenados porque ela tinha nódulos nos rins. E estava condenada mesmo, estava na fila para receber transplante de rim. Aí ela foi fazer o tratamento com a gente, veio uma entidade, a entidade foi e falou para ela, olha, nós vamos ter que fazer, um dos seus rins ainda tem recuperação.
Então a gente vai fazer uma pasta de plasma para poder reconstituir ele. Agora o outro não, o outro vai ter que ser clonado mesmo, porque se a gente retirar todos os nódulos que tem nele, ele não vai suportar. Então nós vamos clonar, tá bom? Ah, então tá bom. Ele foi lá, tirou um fragmento energético, tipo DNA, de um rim, botou numa maquininha. Essa maquininha gerou uma pasta que parecia, sabe aquela massa de passar em carro, aquela massa plástica que lanterneiro usa para poder passar no carro? Ele utilizou aquela massa como se fosse uma massa daquele tipo com espátula. Foi super interessante. Ele foi lá, retirou os nódulos com uma espécie de laser, um bisturi de laser, retirou os nódulos e aí aquele rim ficou cheio de buraquinhos. Ele passava a pasta tampando aqueles buraquinhos, como se ele estivesse aplicando uma massa acrílica na parede, sabe? O negócio mais doido do mundo, tampando os buraquinhos. Depois ele foi lá, contornou tudo direitinho, deixou o fígado intacto. E isso, o fígado astral. A consulente estava desdobrada e ele tratando o fígado astral da consulente aqui. Ótimo. Resolveu aquele ali. Aí foi lá, pegou o outro rim, retirou um pedacinho dele, colocou numa máquina lá, programou a máquina para que fosse clonado um rim novo. E essa máquina, enquanto ele estava lá tirando os nódulos energeticamente com o laser, a máquina clonou um rim novo. Ele foi lá, pegou aquele rim novo e sobrepôs aquele rim novo sobre o rim lesionado. Fez todas as conexões, todas as ligações e tal, deixou ele funcionando. Ótimo. Terminou, reacoplou os corpos da consulente, passou algumas restrições que ela necessitava fazer pós-cirúrgicas com relação à alimentação, bebida, com relação a repouso, tudo direitinho, ótimo. E virou para ela e falou, volta daqui 21 dias. 21 dias depois, essa mulher que estava urinando sangue, ela voltou lá e falou, tô curada, não sinto absolutamente mais nada, nada. E aí nós ainda viramos para ela e falamos, vamos fazer o tiratema, né, seu Tino? Faz o exame, faz um ultrassom, faz um raio-x, faz uma tomografia para ver como que tá os seus rins fisicamente, porque pode ser efeito do tratamento astral e ainda não desceu para o físico. Vamos fazer esse tratamento e vamos descer para ver como é que está a recuperação no físico. Ela fez uma tomografia, o médico ficou espantado, falou, o que você fez com os nódulos? Seus rins estavam condenados e agora você está aqui com os 2 rins curados. Então essa cirurgia astral não é o Odair quem faz, o Odair foi só o bisturi. Não é o JJ quem faz. Eles trabalham a parte energética. Eles trabalham a parte energética. Porque físico, eles não vão cortar o braço do menino para arrancar o tumor. Eles não fazem isso. Mas eles abrem o campo astral e retiram a fonte de energia daquele tumor. Que é o quê? O tumor astral. O que estava gerando aquele tumor no corpo astral. Então retira aquilo ali e trata o físico também. Trata o físico utilizando magnoterapia, energia, terapia energética. Aí sim, mas cortar, igual a gente já viu médiums aí que corta, que tira tumor, que já arrancou o olho para fora, isso aí a gente não faz. É tudo astral, é tudo energético. No ser humano não tem esse tipo de coisa. Igual a gente já teve depoimento de uma pessoa que foi num determinado centro aqui em Goiânia, que o doutor lá, ele usa um bisturi sem a lâmina, mas ele passa esse bisturi com tanta força na pele da pessoa que fica marca, vermelhinho, no lugar onde ele passou. E já teve consulente que falou, nunca mais volto lá porque eu senti dor que não tem nem tanto. Nunca mais. E chegou a me mostrar as marcas do bisturi que ficou por dias. Falou, tá doido, olha aqui a situação. Então, aqui a gente não faz isso, porque as cirurgias são todas astrais. A gente não mexe no corpo físico da pessoa, certo?
Quando há necessidade de mexer no corpo físico, é porque o astral está acoplado no físico, então a gente procede o movimento ali, mexendo como se estivesse operando o físico, mas não está não. Está mexendo no corpo astral da pessoa, tá ok? Alguém tem alguma dúvida sobre as cirurgias astrais? Bem, nós já falamos, né, das equipes médicas que nós temos agora a equipe médica do Dr. JJ, e temos várias outras equipes que vêm com os médiums, de acordo com o médium que trabalha. Por exemplo, o Fernando, ele trouxe uma equipe de médicos arcturianos para trabalhar com a gente, né? Teve uma outra pessoa, a Fernanda Paula, quando ela veio trabalhar com a gente, ela trouxe uma equipe pleiadiana para trabalhar com ela. Então, é de acordo com a hierarquia do médium que vai participar daquele trabalho, é que vem as entidades. Por exemplo, um médium que nunca teve nenhum tipo de relação com comandos estelares. Ele não vai chegar e receber um insectoide. Ele vai receber os doutores da equipe que ele sempre trabalhou aqui. Doutor Ricardo, doutor Eduardo, doutor Fernando, doutor Paulo. Todos esses doutores. O doutor Bezerra, o doutor Eurípides Barçanufo. São essas entidades que ele vai receber para trabalhar, certinho? Por quê? Porque são as entidades da hierarquia dele. É por isso que eu falei para um médium hoje que há a necessidade de fazer o casamento fluídico da hierarquia espiritual dele com a hierarquia espiritual da casa. Então a gente faz essa aproximação energética. Quando o médium chega, ele já traz a hierarquia dele. O preto velho que o Pitchas recebe, esse preto velho ele não trabalhava aqui na casa, ele trabalhava com o Pitchas. Ele faz parte da hierarquia pessoal do Pitchas. Então, é ele quem vai vir e vai se harmonizar com a energia da casa, e o Pitchas vai trabalhar com aquele preto velho que já é da hierarquia dele. E isso impede que o Pitchas possa vir a receber uma nova entidade que faz parte da hierarquia da casa? Não. Por exemplo, no meu caso, antes de trabalhar no Ser Humana, eu trabalhava com um preto velho que era o Pai Tomás. Trabalhava só com o Pai Tomás. Depois, quando eu passei a trabalhar nos trabalhos do Ser Humana, que foi montada a egrégora do Ser Humana, veio o Pai João de Aruanda. Foi quando a Cássia virou para mim e falou: Daír, o preto velho, você trocou de preto velho? Eu falei assim, não sei que a energia é diferente. Aí ela falou assim, não, esse preto velho que está com você agora é um preto velho diferente, ele é mais novo, o Pai Tomás é bem velhinho, esse é mais novo um pouco, então ele fica ereto, ele não tem aquele negócio de ficar curvadinho, ele tem um linguajar mais sofisticado e ele tem o olho azulzinho. Aí eu falei, vou pesquisar quem é. Aí um dia uma pessoa foi e virou para mim e falou assim, daí você trabalha com o Pai João de Aruanda. Eu falei, que interessante, você é vidente? Ela falou, sou, o Pai João de Aruanda está com você. Ele passou a integrar a sua coroa espiritual. A partir daí eu passei a trabalhar com 2 pretos velhos. Sim? Há casos de cirurgia astral onde há uma interferência na jornada kármica do sujeito. O que eu estou querendo dizer com isso? Há exemplos, inúmeros exemplos, em Goiás, no Brasil, que a pessoa procurou determinado médico, fez a cirurgia e voltou o problema. Uma semana, 2 semanas. Certo. Toda vez ia lá fazer a cirurgia, resolvia de... Dava uma melhorada ali por uns dias, depois o problema voltava. Dava um paliativo e depois voltava. Há casos em que as próprias entidades médicas se encarregam de falar, olha, isso faz parte da sua composição da jornada kármica. É o remédio amargo. A gente fala, né, que é o famoso remédio amargo. Você precisa passar por isso para aprender alguma coisa com isso. O que você tem que aprender com essa situação, dessa doença, desse problema que você está passando? Sim, realmente. Aí o que acontece? Quando não há possibilidade de interferência na carga kármica, a espiritualidade avisa. Ou então acontece essa situação que você falou. A pessoa vem, faz a cirurgia, dá uma melhoradinha, volta o problema. Aí é onde entra aquela questão que a gente fala da famosa reforma íntima, da mudança de pensamento, da mudança de sentimento, da mudança de vibração. Porque tudo isso pode alterar a sua carga kármica. E inclusive já teve situação de uma pessoa chegar aqui e a pessoa estava com câncer
procurando o grupo com câncer. A hora que a gente abriu a energia da pessoa, veio a orientação de que aquela pessoa era tremendamente egoísta, que aquele câncer estava ali para ensinar ela a ser mais caridosa, a ser mais fraterna, a não pensar em si só. Já teve um outro caso que a pessoa falou assim, ó, esse câncer é por causa do rancor que essa pessoa guarda, essa pessoa é muito rancorosa, e inclusive a pessoa passou e aí nós fomos dar a orientação para ela, olha, essa situação desse câncer que você tem na mama direita é por causa da sua relação com o seu pai. A sua relação com o seu pai é tumultuada? Não, relação normal. A hora que ela falou assim, eu percebi um tom de irritada porque mexeu na ferida. Não é normal. Como que é a sua relação com o seu pai? Para mim, meu pai é um idoso como outro qualquer. Eu falei, não. Ele não é um idoso como outro qualquer, não. Ele é seu pai, ele é seu genitor. Ah, mas ele não pensou assim a vida inteira. Agora, depois que tá velho, aí quer vir me beirar. Eu falei, agora eu saquei. Aí foi onde eu virei para ela e falei assim, ó, se você não resolver a sua relação de afeto com o seu pai, esse negócio não vai sarar, não. Vai piorar cada vez mais. Não, mas eu não quero contato com ele, eu não quero relação com ele, pra mim acabou, não quero. Então tá bom, pode ir embora. Não, mas como? Pode ir embora. O que a gente tinha pra fazer por você, a gente já fez. Pode ir. Eu fiquei sabendo, tipo um ano e meio depois que ela desencarnou. Então, aprendeu? Não. Então, às vezes, muitas vezes, aquele problema pelo qual a pessoa está passando é o famoso remédio amargo. E pode ser a cura definitiva. Inclusive, um caso de câncer mesmo, a gente sempre fala, o câncer ele é considerado no mundo espiritual como a doença da purificação. Porque não tem uma doencinha melhor para poder purificar um espírito e ralar um espírito do que o danado do câncer. Porque ele dá trabalho, ele te adoece, ele te enfraquece, ele te arrebenta. Aí você pensa que faz cirurgia, amputa membro. A hora que você pensa assim, resolveu. A hora que vai olhar, ele está em outro lugar. E é um Deus nos acuda. Então, é uma doença de purificação. Mas se chegar naquele momento em que a pessoa tem mérito para receber aquela cura, a equipe espiritual vai tratar e aquilo ali vai se resolver. Um exemplo clássico que eu gosto de citar foi uma mulher que chegou aqui alguns anos atrás. Ela chegou aqui carregada pelo irmão, ela estava apodrecendo em vida. O câncer dela começou com um câncer de mama que se espalhou pelos pulmões e foi até os ossos. Essa mulher fedia em vida. Ela fedia, sem vacalhação nenhuma. Era terrível. A gente morria de dó de ver a situação dela. Ela não tinha nem cor mais, ela era cinzenta. Aí ela passou pelo atendimento, aí foi indicado que era para ela fazer 7 apometrias seguidas. Foi um dos raríssimos casos onde eu vi algo assim. Ela fez 7 tratamentos de apometria e durante esses 7 tratamentos de apometria ela foi melhorando. Quando chegou no último tratamento ela já entrou andando, já estava bem melhor, mas aí a espiritualidade chamou a irmã dela num canto e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, essa melhora da sua irmã é provisória, a sua irmã vai morrer de câncer. Só que ela está tendo uma prorrogação no tempo dela, o que a gente chama aqui de moratória. Ela vai ter uma moratória durante um tempo para ela quitar alguns débitos kármicos que ela tem. Depois o câncer vai voltar e ela vai morrer. Aí a irmã foi e falou assim, porque a irmã era mãe de santo num terreiro de Umbanda. Porque eu sou mãe de santo no terreiro de Umbanda e ela não vai. Já falei para ela milhões de vezes, ela é médium, ela tem que ir, ela não vai. E ela não pratica nada. Aí, pois ela vai ter a oportunidade agora. Passamos tudinho para a irmã. Ótimo, ela se curou, que alguns meses depois ela fez questão de vir aqui visitar o grupo, porque ela tinha ido na procissão de Trindade para fazer um agradecimento à espiritualidade, ela aproveitou e veio aqui. Completamente curada. Ela virou e falou que o médico quase morreu de susto quando viu ela dentro do consultório, quase que ele pula a janela, que ele achou que era um fantasma.
Porque ele tinha mandado ela para casa para morrer em 5 dias. Ele virou para ela e falou, vai para casa para morrer junto com seus familiares. E aí passa alguns meses, ela chega lá no consultório dele, sãozinha, quase que ele pula pela janela. Ele virou para ela e falou, eu achei que era um fantasma. Pelo amor de Deus, você me mata de susto. Quase que aí ele que desencarna, né? Aí, o que aconteceu? Ela falou, não, doutor, eu vim aqui para mostrar para o senhor que acima do diagnóstico do senhor existe um Deus. E Deus me curou. Mas ela sabia dessa conversa? Não, da conversa com a irmã, não. Só que ela tinha que trabalhar espiritualmente. Aí realmente ela fez isso, ela foi lá em Trindade, ela participou na procissão lá do Divino Pai Eterno em Trindade, como gratidão pela graça recebida, passou a trabalhar no centro da irmã, passou a fazer trabalhos voluntários, caridade mesmo, sabe? Só que depois de 2 anos, o câncer dela voltou assim, full mesmo, e matou ela em 3 meses. Só que a própria irmã dela já veio aqui várias vezes depois disso, e ela fala assim, ó, Dair, eu dou graças a Deus que o câncer veio e levou minha irmã de uma vez, mas sem dor. Porque o que matava a gente era ver ela lá na cama, apodrecendo em vida e gemendo de dor. Minha irmã morreu sem tomar uma dose de morfina. Então isso pra gente não tem preço. Então, essas coisas acontecem, como você falou, Pitias, não há interferência na carga kármica da pessoa. Tanto que quando a gente vai fazer qualquer tratamento à distância, a gente dá o comando para que seja feito sem interferir no livre-arbítrio da pessoa e sem interferir na carga kármica da pessoa, de acordo com o que for permitido pela espiritualidade, de acordo com o que for possível pela nossa equipe fazer. Então a gente faz o tratamento abrindo aquela, vamos dizer assim, aquela hipótese que Jesus levantou, né? Ele sempre perguntava para as pessoas, você tem fé? Você acredita na sua cura? Sim, então você vai ser curado. E ele curava as pessoas e sempre terminava, a sua fé te curou. Vá e não peques mais para que nada de pior te aconteça. Ou seja, ali ele estava dando o canal para a pessoa, ó, não faz mais coisa errada, porque aí sua cura é definitiva. E inclusive tem o exemplo na Bíblia do caso em que ele não interferiu na carga kármica da pessoa, quando ele curou os 10 leprosos. No processo da cura dos 10 leprosos, apenas um leproso voltou para agradecer, não foi? Os outros 9 foram viver a vidinha deles, continuar do mesmo jeitinho. Aquele que voltou, ele tinha renascido, ali estava um novo ser. Agora os outros 9, vida que segue. O que aconteceu? A lepra voltou para os 9. Então, Jesus, ele tinha esse princípio também de respeitar a carga kármica, como a espiritualidade aqui também respeita a carga kármica. Mas nada impede a espiritualidade de, por exemplo, ver, ó, fulano vai morrer de câncer, não tem jeito. Mas vamos atenuar essa dor, vamos atenuar esse sofrimento? Aí é onde entra o que você falou. A pessoa sai da cirurgia bem, depois zanga de novo, volta, faz outra cirurgia, fica bem de novo. É uma possibilidade que a espiritualidade está dando de aliviar um pouco o sofrimento daquela pessoa. Mas aquela pessoa tem que tomar aquele remédio amargo, não tem conversa. A espiritualidade nunca vai virar as costas e falar, não, que se lasque. Ele tem que passar por isso e pronto. Não, a espiritualidade sempre vai dar a mão. Nem que seja exercitando a fé da pessoa, exercitando a vontade da pessoa. E a gente já sabe que contra esse tipo de doença, há um fator assim, crucial, é o estado emocional e espiritual da pessoa. E inclusive hoje, já a Sociedade Brasileira de Cardiologia já considera o poder da fé como um instrumento de cura. Então vamos exercitar a fé da pessoa, ok? Mais alguma questão, gente? Ou alguma dúvida sobre as cirurgias espirituais, as cirurgias astrais? Qualquer pessoa pode fazer essa cirurgia, mesmo ela não tendo esse conhecimento? Ué, eu não tenho. Eu não tenho conhecimento sobre anatomia. Agora, peraí, vamos lá. Eu preciso, explica melhor. Se a pessoa não tem conhecimento do
do processo que ela está realizando. Essa cirurgia é feita? Se ela não Assim, vou dar um exemplo claro para você. Graciene, ela fica mais perdida que segue em tiroteio lá dentro da sala. Ela mesma falou, daí eu não faço a mínima ideia do que eu estou fazendo. Eu só sei que a espiritualidade vira e assim, eu sinto que eu tenho que levantar a mão aqui e fazer assim. Aí eu faço, aí eu tenho que jogar aqui, eu jogo. Eu tenho que fazer assim, eu faço. Eu sou intuída de tudo que eu estou fazendo ali. Mas se você virar para mim e me perguntar o que eu estou fazendo quando eu estou batendo a mão no chão, faço a mínima ideia, Odair. Porque a Graciene, ela está entrando nesse universo agora. Então ela realmente ela não tem conhecimento nenhum sobre isso. E ela não tem evidência, então ela não vê, tá? Ela só sente. E aí ela faz tudo isso. A Cássia mesmo, quando entra na sala, fala, a Graciene não faz ideia de quanta energia ela movimenta, de quanta coisa bonita sai daquelas mãos dela, com aqueles movimentos dela. Ela tá lá assim, quando ela começa, faz assim, e enfia a mão, e traz, e mexe. Nada. Graciane, se você virar para ela e perguntar para ela onde é que é o baço da pessoa, ela vai apontar no dedão do pé. Não tem noção nenhuma de anatomia humana. E a espiritualidade usa ela. É porque, assim, você falando isso me fez lembrar uma situação com minha mãe, que ela ficou na UTI, e aí naquele processo de tentar ajudar, eu pedi espiritualidade para que eu pudesse ser o instrumento para ajudar. E aí nesse dia, eles trouxeram para mim, ela estava na UTI, com o pneumotórax, eles trouxeram um boneco dela, pequeno assim, me entregaram, né? E eu, aquele boneco fluídico, e eu olhando aquilo assim, pensando, caramba, o que é isso? E aí na hora veio a intuição, bate para tirar tudo que tem aí no pulmão dela. E aí eu comecei a bater naquele boneco fluídico mesmo, no outro dia ela saiu da UTI. Mas eu não tinha nem noção do que era. É o que acontece com a Graciene, ela não faz a mínima ideia do que ela está fazendo ali. E inclusive os médiuns que vão lá para dentro da sala, por exemplo, a Luísa está fazendo muito isso, estou levando muito a Luísa para dentro da sala. A Luísa, eu já falei para ela, Luísa, o que você foi intuída, faz. Ah, mas eu não sei. Faz. A espiritualidade precisa da sua energia, só você é o canal. Quem vai estar tratando aí é a espiritualidade, você é o canal. Então, se deu vontade de pôr a mão na cabeça, põe. Se deu vontade de pôr a mão no peito, põe. Se deu vontade de pegar no pé, põe. Se deu vontade de impor a mão e emitir cor azul, emite. Emitir cor verde, emite. Faz o que você foi intuída, porque a espiritualidade está te intuindo. A hora que a gente olha, a Luísa está sapateando em volta da maca, para lá e para cá. Está tratando o consulente. Então isso acontece sim, quando a gente pede a espiritualidade e esse socorro, ele vem. Só que não é qualquer um que tem essa capacidade, e não é qualquer um, e não é em qualquer lugar que pode fazer. Porque eu já me arrebentei, assim, ferradamente, que na época que eu era kardecista, não sabia sequer criar uma proteção, e inventei de ir para o hospital orar para o povo lá. Vocês não estão entendendo, não. E olha que delícia, eu fui parar dentro do HDT. Tratando paciente com tuberculose, paciente soro positivo com HIV já bem sério, tratando paciente com fogo selvagem, tratando paciente com escabiose, tratando paciente com todo tipo de doenças, essas doenças zicadas aí, doenças tropicais, tinha lá. E eu lá, né, orando pro povo, tratando o povo lá. Ah, mas era batata, o Odair adoecia mesmo. Por quê? Porque eu não sabia sequer me proteger. Eu não sabia sequer criar um escudo de proteção. Ou então até fazer uma oração certa, uma evocação certa, um decreto certo. Eu não sabia entoar um mantra nessa época. Eu não sabia nem o que era chakra. Então, era super complicado para mim. Então, há a necessidade, sim, de ter uma preparação, de ter um mínimo de preparação. E não sair curando os outros na rua aí, porque você vai se arrebentar. Nem Jesus fez isso. Jesus, ele acolheu e curou quem o procurou. Ele não saiu oferecendo milagre no meio da rua, não. Quem procurou ele curou. Tanto que teve até o caso da mulher que tocou na manta dele, tocou na túnica dele e curou.
Ótimo, beleza, ela buscou, mas Jesus não via um lá aleijado e, ô, você quer que eu te cure, que eu te levante da cadeira? Negativo. Tanto que ele cita vários exemplos de muita fé, como o caso do rapaz que os amigos dele desceram ele pelo telhado, que não tinha como chegar em Jesus. Eles foram lá, abriram o telhado e desceram ele pelo telhado. Jesus falou, você tem fé? Ele, tenho, estou aqui por isso. Então levanta e anda, cata a sua maca e vaza. Então, ele também tinha esse propósito. Ele não saía laçando gente na rua, tratando Deus à torta e à direita, né? E inclusive até o próprio primo dele, ele não foi lá curar o primo dele. Vão me dizer que Jesus não sabia que Lázaro estava doente. Sabia sim, mas em alguma parte do evangelho fala que Jesus foi visitar Lázaro? Não. Ele falou, enquanto Lázaro não me chamar, eu não vou. Aí quando Lázaro chamou, aí ele foi. Beleza, no meio do caminho, não, Lázaro já foi, já morreu, não precisa ir mais não. Ele falou, não, agora ele me chamou, eu vou. E foi lá e não tirou o Lázaro da sepultura? Pois é, então ele fazia isso. Então nós seguimos esse princípio aí. A gente ajuda quem busca, é o faça a sua parte que o resto o céu te ajudará, certo? Então a gente trabalha isso no consulente para ele melhorar sentimento, para ele melhorar pensamentos. A gente passa alguns conhecimentos que a gente tem de remédios naturais, de remédio caseiro mesmo, ó, o chazinho disso, o sumo daquilo, o remedinho esse e tal, para o consulente tratar o físico, mas o espiritual é a espiritualidade quem dá o comando, certo? Como que nós temos fractais errantes? Nós temos também fractais de luz. Com certeza, a maioria, graças a Deus, né? Eu acredito, quando a gente, assim, eu acredito que a gente invoca. Aí você falou evoca, aí isso não me deixou confuso, mas assim, eu resolvi perguntar para você, porque como que nós estamos trabalhando com esses parceiros, que na verdade eles são parceiros mais velhos e mais experientes? Olha, eu prefiro considerar esse termo invocar, invocação e evocação, tá? Evocar é exterior, invocar é interior. Pois é, então é justamente isso aí, é só uma questão de termo, igual você falou, invoco, né? Quando fala invocar é interno, não é? Então eu invoco os meus fractais, a minha hierarquia. Agora eu evoco, é de externo, né? É do que está fora. Então eu faço, por exemplo, a evocação de Maria de Nazaré. Aquela evocação que a gente faz. Ó Mãe misericordiosa, ó Mãe medianeira, ó Senhora da luz violeta, transmutai o nosso ser. Cubra-nos, ó Mãe misericordiosa, com seu manto de luz, para proteger-nos, iluminar-nos e fortalecermos para este trabalho espiritual da noite de hoje. Então, é só essa questão do termo, o in é o interno. Então, eu invoco, eu muitas vezes acabo trocando a palavra, mas eu invoco a minha hierarquia, os meus fractais, porque é algo meu, certo? Agora, eu evoco algo que é externo, tá bom? Só essa questãozinha aí. É que às vezes eu acabo trocando as palavras. Eu falo evoco em vez de falar invoco e falo invoco em vez de falar evoco. Só isso. Bem, vamos então agora para a nossa última técnica. A técnica de transmutação de bases astrais maléficas. Essa técnica de transmutação de bases astrais maléficas entra naquele processo que a gente chama de reurbanização extrafísica. É quando a equipe em desdobramento vai para lugares onde magos negros ou outros seres trevosos, eles criam suas bases astrais. Ali tem calabouços, ali tem masmorras, ali tem prisões, ali tem laboratórios, ali tem conglomerados energéticos, ali tem usinas nucleares. De acordo com a necessidade, de acordo com a hierarquia daquele que criou aquele ambiente ali. Quando nós vamos, por exemplo, numa masmorra onde tinha um monte de espírito aprisionado lá, a gente primeiro trata os algozes, que estão lá os carcereiros, depois faz o socorro daqueles espíritos que estavam ali, certo? Encaminha tudo, encaminha tudo. Depois o que a gente vai fazer com aquele prédio lá? Vai deixar ele abandonado?
Não, porque se a gente deixa ele abandonado, logo aparece mais um para poder ocupar ele. Não é isso que acontece com os moradores invasores de imóveis aqui na cidade? A polícia vai lá, retira aquelas pessoas que invadiram aquele imóvel e tira eles de lá e manda embora. E o imóvel continua lá desocupado. O que acontece? Uma semana depois está uma nova turminha lá, se não aqueles mesmos que voltaram. Então não resolve. Então há necessidade de se fazer a transmutação desse local. E aí nós pedimos o apoio da espiritualidade superior para transformar aquilo ali num local útil. Então esse processo de reurbanização, ele é feito sob comando, como por exemplo, um lugar que era uma masmorra, se o quantum energético que foi utilizado para criar aquele prédio ali, ele não é muito pesado, então ele pode ser reutilizado. Então a gente reutiliza, transmutando toda aquela energia e transformando aquele lugar, por exemplo, num hospital, certo? Mas se a energia for muito pesada, como por exemplo numa usina nuclear, que eles utilizam para gerar energia, para manter ligados todos os objetos, todos os chips, todos os implantes, para fornecer energia para o plano energético deles, então há necessidade de se fazer a desintegração desse local. Essa desintegração, ela é utilizada pela espiritualidade, é muito raro que nós façamos, porque a gente sempre evoca uma equipe espiritual para nos acompanhar, vem Preto Velho, vem Guardião, vem Comando Asta, vem Comando Starrer, sabe? São o Comando Acarion também vem, para poder nos acompanhar nesse processo, para que nós possamos fazer esse trabalho em segurança. Quando assim, vamos dizer assim, não há possibilidade de se promover essa reutilização do ambiente, de transmutar ele de energia negativa para energia positiva, construindo ali uma catedral, sabe, reutilizar essa energia, então eles sempre dão o comando para que nós utilizemos as bombas para fazer esse processo de limpeza. Uma bomba que a gente jamais utiliza é a toplete. Que a toplete, ela produz a desintegração total de toda e qualquer matéria bariônica. Essa bomba toplete é só lá para cima que a gente usa nas guerras lá para cima. Aqui na Terra a gente não usa ela. Mas os bonzinhos não usam, não vai nessa linha não, porque eles colocam nos seres também, não colocam? Como? Peraí, eu não entendi. Eu já li história que eles trabalham com bombas topletes em seres encarnados. Só que assim, uma proporção menor, né? E algumas pessoas dão um pane danado e cometem alguns atos de delinquência que acabam provocando desencarnes. Tá. Não, aí você tá falando dos negativados. Isso, não. Negativado, bomba atômica, gente boa não usa bomba atômica. Os carne seca usa. Então, gente boa não sai assaltando os outros na rua. Os carne seca faz. Então, infelizmente, tem esses aí que utilizam. Mas nós não utilizamos porque a gente sabe o estrago que uma bomba toplete faz, certo? A nível espacial ou então até interior, igual você falou, de colocar uma mini bomba toplete no plano espiritual de uma pessoa. Isso aí são os negativados que fazem. Ótimo. Nós não fazemos. Tá bom? Os trabalhadores da luz não utilizam bombas toplete aqui. Lá em cima utiliza. Desintegra frota inteira de draconiano, frota inteira de reptiliano, frota inteira de negativado lá. É explodida com bomba toplete. Certo? Que essa bomba toplete ela consegue promover a desintegração até da centelha. Volta para o fluido cósmico universal. O negócio é bruto lá, né? Então a briga fica para lá. É o que eles chamam de segunda morte, né? Que é desintegração total mesmo. Não é só desintegração de corpo físico, não. O espírito é desintegrado, né? Então isso é utilizado lá em cima. Aqui a gente não utiliza. É para as brigas lá em cima, tá? Porque eles não têm dó de usar, não. Já teve estação orbital, se eu não me engano, em 2014 houve um ataque às estações orbitais, onde estavam os corpos criogênicos de milhões de pessoas aqui da Terra,
3 naves foram destruídas. Eles não estão nem aí não. Então, lá em cima o jogo é outro, mas aqui a gente não usa, certo? Agora, para transmutar essas bases astrais, a gente utiliza bombas. Uma das bombas que a gente utiliza é a bomba H, que é a bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio, ela tem uma particularidade muito interessante. Como a manipulação energética é feita toda por espíritos superiores, eles têm a capacidade de promover aquela expansão da bomba, sabe? É tipo um cogumelo da bomba que explode e vai destruindo tudo, desintegrando tudo que está na frente dele. Ele chega àquele ponto que é como se eles fragmentam um átomo de hidrogênio e aí ele explode, causa aquela explosão, né? Aquela fissura nuclear. Aí aquela fissura cria aquele bolsão e onde aquele bolsão vai, ele desintegra tudo. Só que chega num determinado momento em que ele para. Quando ele para, ele não se desintegra como das outras bombas convencionais. Ele retorna. Ele vai retornando e vai trazendo toda a energia, toda a carga energética daquilo que ele desintegrou. E ele volta e se fecha novamente em um átomo de hidrogênio. Aí eles colocam ele na cápsula, sabe aquela situação assim de bomba reutilizável? Coloca na cápsula e vida que segue, pronto, acabou. Aquilo ali limpa energeticamente totalmente aquele ambiente, mas limpa total mesmo, tá? Aí há a necessidade de se evocar as entidades para que elas possam reurbanizar aquilo ali. Lá naquele livro do Robson Pinheiro, O Fim da Escuridão, ele fala desses processos de reurbanização extrafísica, só que ele fala do fogo solar, que desce, né, aquele redemoinho de fogo que vai desintegrando tudo ao redor. Então, nós utilizamos essas bombas. A bomba explode, encolhe, coloca na cápsula e aí depois vai reurbanizar. Ali é colocado um hospital, é colocado uma catedral, é colocado uma escola, é colocado um jardim, é criado um vale, coloca um lago, coloca uma cachoeira, coloca uma fonte, coloca uma estátua de Nossa Senhora, transforma aquele local ali num ponto de luz que vai iluminar toda aquela região e que todo espírito sofredor que estiver vagando por aquele local, ele vai identificar aquilo ali como um porto seguro e aí ele vai para lá para ser resgatado. Então ele vai para o hospital, ele vai para a colônia, ele vai para qualquer, por exemplo, para a catedral, vai para a igreja, vai para a capela. Já teve lugar que montou só um altar, não, montando esse altar aqui, o espírito chegou na frente desse altar, pediu ajuda, a equipe espiritual vem. Então faz esse processo de transmutação desses locais, certo? É o processo de reurbanização extrafísica. A outra bomba que a gente utiliza muito é a bomba de ametista. A bomba de ametista, ela tem uma grande vantagem, que ela literalmente transmuta a energia, ou seja, ela desintegra aquilo que foi criado com energia negativa e converte aquela energia através da luz violeta da ametista, converte aquela energia de negativa em positiva e essa mesma energia é utilizada para reurbanizar. Isso é feito quando a energia não tem um quanto negativo tão baixo quanto eu citei para vocês, a situação de uma estação nuclear, certo? Algum lugar, por exemplo, é muito comum a gente utilizar a bomba de ametista naqueles pântanos, naqueles charcos onde os espíritos ficam lá sofrendo. Então utilize essa bomba de ametista. Por quê? Porque vai desintegrar toda aquela energia negativa que está ali e aquela energia negativa já vai ser utilizada, ela, vamos dizer assim, transmutada para poder aquele charco que era um lago de lama, vai virar um lago de água cristalina. Aquelas árvores secas que estavam lá em volta vão ser reconstituídas em árvores frondosas. Sabe? Então vai utilizar a energia com a bomba de ametista, a energia não é dispersada.
Ou não é aprisionada como no caso da bomba de hidrogênio? Ela é reutilizada, certinho? Agora, quando a energia não é desses níveis, aí não precisa usar bomba. Simplesmente promove-se a transmutação daquele local. Por exemplo, laboratórios, masmorras, prisões. Esses lugares assim, geralmente são aqueles que se julgam os oficiais da lei, né? Aqueles que se acham no direito de julgar e de condenar e de executar a punição. Então a gente retira eles dali e simplesmente transmuta aquela base ali, transmuta aquele local ali num local de luz. Igual eu falei, transforma num hospital, numa escola, numa igreja, transforma num pronto-socorro, num posto de apoio, num posto de ajuda. Faz essa transmutação nesse local. Esse processo de transmutação, de reurbanização extrafísica, ele começou lá em 2012. Ou seja, nós já estamos inteirando 10 anos que nós estamos, as equipes espirituais, não é só o Ser Humano, são várias equipes de vários centros, de vários lugares do mundo, trabalhando nesse processo de reurbanização extrafísica. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa técnica de transmutação das bases? Daí, como que é feito isso? A equipe se desdobra e vai até o local. E, inclusive, é super interessante que aqueles médiuns que têm uma concentração maior, eles chegam a descrever, olha, do seu lado direito aí tem uma porta, abre essa porta que ela vai dar numa escada que vai para o subterrâneo, onde tem mais um monte de espírito aprisionado lá. A gente não pode esquecer nenhum espírito aqui. Desse jeito, sabe? A equipe inteira em desdobramento. Então nós damos o comando para... foi localizada uma base astral ligada a Itálita. Então ótimo, vamos toda a equipe, vamos desdobrar e vamos nos deslocar para essa base. 1, 2, 3. Desdobrando toda a equipe e nos deslocando para a base. Aí logo o pessoal começa a descrever. Nossa, a base é assim, é assado, tem guardas, nós não podemos invadir, temos que ir neutralizando os guardas. Aí a gente faz a evocação da equipe espiritual, a gente evoca São Miguel Arcanjo, evoca Exu, evoca Preto Velho, evoca os comandos para poder nos acompanhar nesse processo aí, nesse procedimento. Tá ok? Alguma pergunta, gente? Todo mundo doutorado nas técnicas de hoje? Tá certo. Gente, nós terminamos as técnicas apométricas, que eram até essa 10ª aula, que hoje, na verdade, no YouTube, nós estamos inteirando a 17ª aula. Na aula que vem, nós daremos continuidade nos conteúdos do curso de apometria direitinho, tá? A 11ª aula, se eu não me engano, ela é a aula sobre desdobramento. Então, nós vamos estudar a fundo o desdobramento. É desdobramento mesmo, não é? Isso, nós vamos estudar a fundo o desdobramento. Que lá no início, nas técnicas, a primeira técnica, que é a técnica básica da apometria, nós falamos do desdobramento, mas a gente não se aprofundou no desdobramento de uma forma bem completa para todo mundo ficar bem entendido a respeito disso. Agora, na próxima aula, nós vamos falar bem profundamente sobre desdobramento, tá ok? Então, agradeço a todos pela presença, vamos fazer a nossa oraçãozinha para poder a gente encerrar a nossa aula de hoje. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, São Miguel Arcanjo, Dr. Bezerra de Menezes, Guardião da Meia-Noite, toda a espiritualidade superior que se faz presente neste momento. De coração, ó Pai, agradecemos por todo o aprendizado, todo o ensinamento trazido através da aula de hoje. Agradecemos pela presença de cada um aqui hoje. E é em nome de Jesus, seu Filho amado, que agradecemos e pedimos a tua permissão para encerrar o nosso estudo da noite de hoje, proferindo a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Gratidão a todos. Namastê.